Este caça-jato deveria ser aquele que dominaria o mundo. Nascido na União Soviética, o Mikoyan Gurevich 23 foi projetado como um caça multifunção, destinado não apenas a igualar o Ocidente e seus brinquedos modernos, mas a superá-los completamente. Alcançando mais de Mach 2, ele tinha canhões, mísseis, sistemas eletrônicos, radar avançado e mais de 5.000 unidades produzidas. Por que ele é visto como um fracasso total? Ele não é só considerado decepcionante, mas um desastre completo de cima a baixo. Tanto que chegou a virar piada entre os profissionais da aviação. Como podemos desvendar esse enigma? Ao avaliarmos o Mikoyan Gurevich 23 hoje, com décadas de retrospectiva, o que realmente vemos? Esse é realmente o pior caça de todos os tempos? Ou há mais nessa história? Um admirável mundo novo. Qual é a origem do Mikoyan Gurevich 23? Imagine, final dos anos 1960, Guerra Fria em alta. Estamos a poucos anos do impasse do Checkpoint Charlie e da crise dos mísseis de Cuba. Com milhares de mísseis nucleares mirando cidades e bases militares pelo mundo, o risco de conflito global era considerado quase inevitável. Os Estados Unidos já estavam profundamente envolvidos no desenvolvimento de sua próxima geração de aeronaves que deveriam derrotar a ameaça vermelha de uma vez por todas. O McDonnell Douglas F-4 Phantom, segundo o Republic F-105 Thunder Chief e o F-111 Aardvark, apresentaram inovações tecnológicas impressionantes para a época. O F-4 era um caça-bimotor Mach 2 eficiente em combates aéreos e ataques a diversos alvos. Ele logo virou o caça favorito das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, usado pela Força Aérea, Marinha e fuzileiros navais. Com radar avançado e alto desempenho, provou ser uma aeronave confiável e formidável em uso operacional. O F-105 era caça e bombardeiro, alcançando Mach 2 e construindo um legado controverso. Confira nosso vídeo sobre isso depois para saber todos os detalhes. Na época de seu desenvolvimento, era uma aeronave eficiente que serviu às Forças Armadas dos Estados Unidos da América por décadas em diversos teatros de combate, como o Vietnã. Enquanto isso, o F-111 era uma aeronave multifunção de visual futurista. Foi a primeira aeronave com asa de geometria variável, permitindo ajustar a posição das asas em voo para diferentes funções. Essas aeronaves podem abrir ou recolher as asas conforme a situação. No fim, o F-111 foi considerado problemático demais, embora os soviéticos não soubessem disso na época. Então, aqui estavam os capitalistas com todos os seus aviões novos e sofisticados, enquanto a União Soviética dependia do MiG-21, um caça extremamente rápido e ágil que, infelizmente, era limitado pela sua idade. A aeronave tinha um alcance curto, um sistema de radar primitivo em comparação com seus equivalentes ocidentais, uma capacidade limitada de armamento e, no fim das contas, uma capacidade operacional que simplesmente não era suficiente para uma superpotência global tentando afirmar sua influência pelo planeta. Agora, de volta ao episódio de hoje para os soviéticos, peço desculpas pelo plano que não decolou. As autoridades soviéticas e países comunistas que adotaram tecnologia russa se decepcionaram com o Mikoyan Gurevich 21. Os militares foram obrigados a criar uma nova aeronave capaz de enfrentar e vencer os modernos aviões capitalistas americanos. Eles precisavam de uma atualização total. E, infelizmente para eles, eles já estavam trabalhando no que acreditavam ser exatamente isso. O desenvolvimento já havia começado no final da década de 1960. Atualmente, aviões levam décadas para serem criados, mas na época, com a engenharia soviética, protótipos surgiram já em 1967, após um primeiro voo bem-sucedido naquele mês de abril. No mesmo ano, a aeronave foi exibida pela primeira vez no aeroporto Domodedovo em um show aéreo em Moscou. Notavelmente, um show aéreo apresentando o design de asa de geometria variável, como o do Aardvark, acabou se tornando a base para o Mikoyan Gurevich 23 que conhecemos hoje. Lançada em 1970, a aeronave entrou em serviço em 1971 e teve produção em massa em 1973. A OTAN deu a ele o codinome Flogger.
e logo se tornou uma das aeronaves mais populares de todo o mundo. Então, o que o tornava tão único e como ele iria desafiar os projetos ocidentais? Bem, vamos descobrir. Vamos projetar a varredura limpa? O Mikoyan Gurevich 23 foi desenvolvido como uma aeronave menor em comparação ao seu principal rival, o F-4. Media cerca de 16,5 metros de comprimento e envergadura, de quase 14 metros, totalmente estendida. No entanto, sua configuração de asa de geometria variável permitia que a envergadura fosse reduzida durante o voo para pouco mais de 7,7 metros. O Mikoyan Gurevich 23, com 4,8 metros de altura, era menor que o F-111 e o F-4 Phantom, ambos bimotor e para 2 tripulantes. A configuração para um piloto também reduziu levemente a assinatura de radar, um recurso valioso para caças multifunção. Agora, essa aeronave era equipada com um turbojato com pós-combustor Kashaturov R-35300. E se esse nome sugere velocidade, bem, é porque ele realmente entregava velocidade. O Mikoyan Gurevich 23 era absolutamente incrivelmente rápido. Ele podia chegar a Mach 2,35, cerca de 2.445 km por hora, mas só nessa velocidade em sua altitude máxima de 18.000 metros, 60.000 pés. Ao nível do mar, sua velocidade máxima era cerca de Mach 1,14, 1.350 km por hora, comparável ao F-4 Phantom em velocidade e altitude. Teoricamente, isso tornava a aeronave muito versátil em combates ar-ar e ar-terra. Ele também era eficiente para reconhecimento, algo valioso na Guerra Fria, quando toda a vigilância aérea era essencial. Além disso, tinha sensores potentes e radar moderno para a época, o que contribuiu para os primeiros avanços em guerra eletrônica. Entre suas variantes, o Mikoyan Gurevich 23MLD se destacava nos aviônicos, outro ponto forte do Mikoyan Gurevich. Ele tinha um trem de pouso mais robusto que o antecessor, permitindo uso em pistas curtas e remotas, seja em porta-aviões no Atlântico ou pistas rurais na África. Esta era a Guerra Fria, e um componente fundamental do desenvolvimento de veículos era a capacidade de vendê-los mundialmente, tanto como forma de influência quanto de receita. Sua capacidade de decolagem e pouso curtos, ou S, Takeoff and Landing, tornava-o muito mais versátil em diversos ambientes. O F-4 não possuía isso, o que dava ao Mikoyan Gurevich um diferencial único frente ao rival. Além disso, como precisava ser eficaz ao redor do mundo, seu alcance de pouco mais de 2.800 km, quando equipado com tanques extras, garantia que ele realmente pudesse ir a qualquer lugar. Essa é mais ou menos a distância em linha reta entre Moscou e Dublin. Assim, é seguro afirmar que esse avião atenderia a União Soviética em toda a Europa, e variantes poderiam servir a outros países. Vale notar que esse alcance refere-se ao translado, não ao de combate, que era bem menor. No que diz respeito ao armamento, o Mikoyan Gurevich era bastante bem armado. Ele possuía um canhão GSH 23R de 23 mm com 200 projéteis e cadência de 3.400 tiros por minuto, podendo gastar toda a munição em 3 segundos. A aeronave tinha 7 pontos externos para montagem. Sistemas de armas extras que suportam quase 3.000 kg de armamentos. Inclui mísseis ar-ar, ar-superfície, bombas e foguetes para ataque ao solo. Ele era até capaz de fazer o que os caças ocidentais mais modernos conseguiam: atingir alvos além do alcance visual. Além disso, havia um programa robusto em andamento para avançar a tecnologia do Mikoyan Gurevich, à medida que ele progredia em sua vida útil. Assim, garantiria que ele pudesse acompanhar a corrida armamentista conforme a tecnologia evoluísse. Considerando tudo, é impressionante, você concorda ou não? Apesar de suas conquistas e especificações impressionantes, o Mikoyan Gurevich 23 hoje virou motivo de piada. Uma piada mundial de caça multifunção. Então por que ele tem uma reputação tão ruim? No papel, esta é uma aeronave perfeitamente funcional. Em alguns aspectos, poderia até ser considerado superior em termos de praticidade. Mas veja, a guerra não é força no papel, não é? Um olhar mais atento à lista de problemas do Mikoyan Gurevich vai revelar por que ele realmente é ruim.
Realidade. Fracasso total. Quais eram os problemas desse avião que parecia tão bom? Para começar, havia problemas no projeto central. Como os Estados Unidos da América descobriram com o F-111 Aardvark, o sistema de asas de geometria variável do Mikoyan Gurevich era um bom acréscimo, mas não mudava o jogo. Isso também tornava a aeronave muito cara de manter. Exigiam muita manutenção. Eram complexos e mais pesados que os caças multifunção ocidentais. O F-111, visto como piada, não virou o principal caça multifunção dos Estados Unidos da América. Por esse mesmo motivo. Em vez disso, o F-4 assumiu esse papel. O Mikoyan Gurevich compartilhava muitos dos mesmos problemas. No entanto, como era o mais novo jato de Moscou e a única opção disponível, a Rússia e os países dentro de sua esfera de influência ficaram presos a uma máquina difícil e temperamental. Seus motores duravam pouco tempo. Afinal, toda essa velocidade tem um preço, o que tornava a manutenção ainda mais astronomicamente cara. Neste momento você deve pensar, ok, e daí? A manutenção de todo avião na história dos Estados Unidos da América sempre foi cara e muito complexa. Isso é verdade. Não devemos julgar o Mikoyan Gurevich como ruim só por ser difícil ou caro de manter. No entanto, a Guerra Fria era um jogo de logística. O Mikoyan Gurevich era visto como complicado pelos engenheiros, até comparado a outros jatos da época. Quanto mais manutenção um avião exige e mais cara ela for, menos aviões podem voar simultaneamente. Isso pode ser uma vulnerabilidade, deixando seu melhor avião em desvantagem numérica em grandes conflitos. Por isso, outras regiões do Pacto de Varsóvia, inclusive a Rússia, decidiram não aposentar o Mikoyan Gurevich 21 como planejado. Apesar da produção em massa do Mikoyan Gurevich 23, eles optaram por operar os dois aviões juntos para aumentar seus números. Esse fator deu ao Mikoyan Gurevich uma reputação apenas funcional e altamente utilitária desde o início. Agora, não há nada de inerentemente errado com isso em teoria, mas se o seu melhor avião depende de seu antecessor desatualizado para apoio, algo claramente deu errado no processo de design. Além disso, em conflitos maiores, os Mikoyan Gurevich 21 não competiriam com a tecnologia ocidental avançada. As especificações dele impressionam, mas para Moscou não são revolucionárias. Considere a velocidade dele, similar ao F-4, mas o F-111 Aardvark, com design semelhante, era mais rápido. O Mikoyan Gurevich, com tanques extras, tem alcance razoável, mas o Aardvark alcançava mais do que o dobro sem reabastecer. Enquanto isso, muitas versões do F-4 também usavam tanques extras, resultando em um alcance total de translado muito maior do que o do Mikoyan Gurevich. Certo, então ele não conseguia voar tão longe e era mais ou menos na média em velocidade. E quanto a essa agilidade e ao poder de fogo? Afinal, este é um avião russo feito para enfrentar os melhores em combate aéreo e ser ágil como um beija-flor. Então vamos falar de agilidade. Considere aqueles tanques externos por um momento e também aqueles pontos de fixação externos. Toda vez que você prende algo em um avião, isso adiciona peso, e esse peso extra exige mais combustível, reduzindo ainda mais o alcance efetivo. Isso também afeta a agilidade. Imagine colocar um colete com peso em você mesmo e tentar dar um mortal para trás. Ou simplesmente tentar um mortal com mochila mesmo assim, e você vai entender o que queremos dizer. Mas não faça isso, é perigoso, você pode se machucar. Na época diziam que o Mikoyan Gurevich 23 voava como uma bala, mas infelizmente também fazia curvas como uma. Com o peso extra do design de asa de geometria variável, a máquina ficava muito difícil de controlar. A maioria dos que pilotaram o Mikoyan Gurevich 23 relatou como era desafiador controlá-lo. Você certamente não iria querer isso no seu caça multifunção principal, não é? E a questão é que essa dificuldade não tornava necessariamente o avião um bom lutador em combates aéreos, o que era um elemento chave da doutrina aérea soviética na época. Na verdade, ele nem era tão ágil quanto o Mikoyan Gurevich 21, muito menos comparado a qualquer coisa que o Ocidente estava desenvolvendo. Na verdade, apesar de ser descrito como um caça, o Mikoyan Gurevich 23 não era. Ivan Drago. A fuselagem alta e as asas elevadas prejudicavam a visão do piloto na cabine. Um dos pontos mais importantes de uma aeronave de caça é enxergar claramente, inclusive para os lados e atrás. Afinal, é desse local que aviões inimigos devem atacar. E como tenho certeza de que você sabe, ter sua visão prejudicada não é nada bom.
Então, você tem que considerar o histórico de combate dele, que seguindo o que acabamos de falar, provavelmente não te surpreende que seja um pouco fraco. Quando comparado a equipamentos ocidentais, ele tem um histórico documentado de ficar aquém. Nas guerras árabe-israelenses, F-15S e F-16S israelenses abateram mais de 12 Mikoyan Gurevich, 23 sírios. Os militares iraquianos tiveram desempenho pior contra os F-14, F-4 e F-5 iranianos na guerra Irã-Iraque, com mais de 50 perdas relatadas. No confronto de Tobruk, em 1989, 2 Mikoyan Gurevich, 23, foram abatidos por F-14. Tomcat, dos Estados Unidos da América. Na Guerra do Líbano de 1982, Israel derrubou muitos Mikoyan Gurevich, 23. A maior humilhação foi na Guerra Líbia-Egípcia de 1977, quando Mikoyan Gurevich, 21 egípcios, superaram facilmente os Mikoyan Gurevich, 23 líbios. Mark Episcopos, pesquisador do programa Eurásia, do Instituto Quincy e professor de História na Universidade Marymount, em Arlington, falou sobre o avião. E vamos citá-lo aqui, não há ambiguidade aqui. O Mikoyan Gurevich, 23, ostenta um longo, bem documentado e profundamente embaraçoso histórico de serviço. Cruel. Além disso, a aeronave teve um histórico de segurança complicado, com diversos acidentes durante sua vida útil. Em 1989, um piloto teve que se ejetar na Polônia por falha no motor. Ainda assim, o MiG-29 seguiu até a Bélgica, caiu em uma casa e matou um fazendeiro. Há outros incidentes semelhantes, em combate e fora dele, que evidenciam problemas persistentes de manutenção. Um deles até caiu em um show aéreo em Michigan em 2023. Ao longo da história, há inúmeros relatos dessas aeronaves aparentemente simplesmente caindo do céu. Lembra do radar novo e sofisticado? Foi facilmente bloqueado por sistemas de guerra eletrônica e aviônica ocidentais. Esse foi um marco na corrida armamentista global, quando a inovação militar ocidental passou à frente. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas teve grandes feitos, como ser o primeiro país a enviar um homem ao espaço. Mas em tecnologia militar padrão já estavam ficando para trás. E então, há os armamentos, que não eram mais impressionantes do que os que o Departamento de Defesa já tinha. Por exemplo, o F-4 Phantom levava mais armamentos por ser maior. E quando você junta todos esses fatores, acaba com uma aeronave que pode ser generosamente descrita como um faz-tudo, mas mestre em nada. Se não quiser ser gentil, pode chamá-lo de desastre ou porcaria. Ele sempre tinha menos poder de fogo ao enfrentar as máquinas que deveria combater. No entanto, pode haver razões para acreditar que esse jato realmente tem algumas qualidades redentoras que seus críticos não reconhecem. O Mikoyan Gurevich, 23, um legado justo? Acho melhor explicar, pois acabei de passar 10 ou 15 minutos criticando o M23. Isso não faz bem para a saúde dos seus motores pouco confiáveis. Há maneiras de justificar que o Mikoyan Gurevich 23 não foi o pior caça de todos os tempos, e que ele pode até ter algumas características redentoras. Há um debate interessante a ser feito aqui. E mesmo que você não concorde imediatamente com essa perspectiva, talvez pelo menos aprecie os contrapontos justos. Foram construídos mais de 5.000 MiG-23, muitos destinados à União Soviética fora da Rússia. Um número significativo foi construído à força e enviado para países dentro do Pacto de Varsóvia. Essas nações foram obrigadas a usá-los, embora muitos outros países acabaram comprando uma quantidade considerável dessas aeronaves. Chame isso de disputa geopolítica, mas o M23, apesar de suas falhas, foi um sucesso comercial entre, por exemplo, muitas nações árabes. Eles não eram comunistas, podiam comprar qualquer aeronave que quisessem, escolheram o Mikoyan Gurevich. Mas isso realmente levanta a questão de para que ele foi realmente construído. Se você quer ganhar dinheiro, monte uma barraca de limonada. Quando você está equipando um exército, o lucro realmente é a prioridade? Afinal, guerras não são travadas no papel. E todas as faturas e pedidos do mundo não vão impedir que o Mikoyan Gurevich 23 seja pouco confiável e ruim em combate. Certo, mas parte desse dinheiro também financiou projetos que ampliaram a influência da tecnologia militar soviética globalmente. Se não foi uma vitória militar, talvez possa ser considerada uma vitória econômica ou cultural. Meio que parece
Como dissemos, essa influência não compensa o desempenho ruim no campo de batalha, mesmo que ofereça uma qualidade redentora. E também há um motivo pelo qual os Mikoyan Gurevich 23 exportados para o resto do mundo não se saíram tão bem. Eles eram, em grande parte, o modelo padrão básico de exportação. Enquanto isso, você se lembra de todas aquelas variantes que mencionamos antes? Algumas foram para outros países, mas Moscou garantia as versões mais avançadas. Podemos arriscar um palpite aqui. Pode ter havido desconfiança dentro da casa soviética. Moscou provavelmente não queria que o Pacto de Varsóvia e o mundo tivessem os MiGs mais avançados, pois precisava deles para si em caso de guerra. Moscou nunca poderia ser vista como inferior a outra nação. Assim, outros países receberam versões com equipamentos mais antigos. Com o tempo, as versões do Mikoyan Gurevich, quase sempre exclusivas dos russos, ficaram bem capazes. O Mikoyan Gurevich seria finalmente o avião a derrubar o Ocidente? Não, de forma alguma. No entanto, suas variantes tentaram, pelo menos em parte, compensar suas deficiências gerais. O verdadeiro potencial do Mikoyan Gurevich segue oculto por uma percepção que não reflete seu desempenho de alto nível. Ainda assim, a percepção muitas vezes é a realidade. Se o Mikoyan Gurevich é considerado ruim por causa do desempenho das versões inferiores exportadas pela Rússia, então ele é ruim. O que os Mikoyan Gurevich 23 de Moscou fizeram pouco importa, pois raramente enfrentaram combates com adversários equivalentes. Nós temos muito pouco para usar como referência, e na ausência de qualquer outra coisa, é preciso considerar o histórico de combate existente como ele é. Isso é inevitavelmente ruim. É como dizer que teria superado Michael Jordan no basquete se não fosse aquela lesão no joelho. Isso não faz com que seja verdade, e você realmente teve a lesão. Então, o que as pessoas devem acreditar? Além disso, considerando o quão mal eles se saíram contra as versões de exportação dos equivalentes ocidentais, quem garante que uma versão melhorada teria tido mais sucesso contra os próprios estoques de Washington? Claro, o treinamento e a manutenção desses países fazem diferença, assim como fatores como estratégia e doutrina. Por isso, os Mikoyan Gurevich 21 egípcios venciam os Mikoyan Gurevich 23 sírios. No entanto, o fato de que esse tipo de confronto sequer tenha ocorrido destaca como o Mikoyan Gurevich 23 era limitado por esses fatores. E quando você considera que eles tiveram dificuldades em todos os aspectos, isso pode muito bem indicar uma aeronave inerentemente inferior, com um design igualmente inferior. Mas ao menos teve longevidade. Ele saiu do serviço russo nos anos 90, mas ainda foi usado por antigos aliados soviéticos como Angola, Etiópia, Coreia do Norte e Síria. Se fosse realmente a pior aeronave de todas, mesmo para essas nações, com certeza já teria sido substituída há muito tempo. Claramente ela ainda tem um pequeno papel a cumprir. Chamar o Mikoyan Gurevich 23 de desastre completo talvez seja exagero. No final das contas, foi um projeto impressionante e ambicioso, que pelo menos na teoria, poderia competir com alguns dos melhores aviões ocidentais da época. Ele foi mais bem sucedido que o F-100 e 11 mesmo sem tanta velocidade. O Mikoyan Gurevich 23 era uma aeronave decente e funcional, apesar de ter grandes falhas, como seu desempenho ruim contra os equivalentes ocidentais. Mesmo assim, não atingiu os objetivos previstos. Como caça de superioridade aérea para o Ocidente, essa deficiência é difícil de contestar. Mesmo assim, pode-se dizer que não foi a pior aeronave militar de todas. Afinal, virou um dos caças mais produzidos e presentes já feitos. Uma combinação que, embora não seja impossível, é bastante improvável. Eventualmente, o Mikoyan Gurevich 23 foi substituído pelo Mikoyan Gurevich 29. Independentemente de você achar esse avião subestimado ou criticado, é inegável que ele seguia uma tendência global da moda soviética. Quase todo mundo simplesmente tinha que ter um. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.